como eu tinha citado, certo? A 5410 antes, ela tratava contatos diretos e contatos indiretos, certo? Só que para seguir as normas internacionais, a IEC 61140, certo? Também trata sobre choques elétricos. Então, ela agora adotou a nomenclatura proteção básica para contatos indiretos, proteção supletiva, certo? Indiretos. Então, toda vez agora quando a gente citar proteção básica, certo? Então a gente está se relacionando a proteção contra contatos diretos, certo? De pessoas e animais. O que seria essa proteção contra contato direto? Vamos supor uma criança, alguém aí, vem e põe o dedo na tomada, por exemplo. A criança já gosta muito disso, certo? Só que é um detalhe aqui que eu achei interessante por colocar essa representação aqui, porque ele, no caso aqui representado, colocou logo os dois dedos, certo? Porque se ele tivesse colocado só um, e vamos como aqui a gente tem um padrão de tomada antiga que só tem 2 pinos, certo? E aí vamos supor que um desses pinos estivesse com o nosso aterramento funcional, certo? Ou seja, o neutro estivesse aterrado. E ele tivesse colocado só um dedo e tivesse dado a sorte de colocar no neutro, que estaria aterrado, então ele não levaria o choque, certo? E aí ele está tendo o contato direto, ou seja, o choque por contato direto, certo? Então, aqui a proteção que tem que entrar aqui é a proteção para contatos diretos, ou seja, proteção básica. O que é que teria que acontecer aqui? Se a gente tivesse um DR aqui, ele iria desarmar instantaneamente, certo? Então, no mesmo instante que a pessoa foi submetida, que o DR, ele fica sempre verificando, em tempo real, sempre verificando a corrente, certo? Tem uma teoriazinha lá por trás, que ele fica fazendo soma de correntes, certo? Soma de correntes que tem que dar zero, idealmente. Quando muda um pouquinho, ele desarma, certo? Então ela iria proteger, certo? Então a gente teria essa proteção contra contato direto. No caso aqui, que acontece muito, certo? Muito mesmo, pessoas. Hoje em dia, a maioria do pessoal acha que tem um multímetro, uma chave de fenda na mão, já é eletricista, certo? E aí esquece de tudo quanto é equipamento de proteção, esquece de tudo quanto é teoria por trás de uma instalação elétrica, todos os passos que tem que se seguir. E por já ter feito, digamos, manutenções algumas vezes, aquela velha historinha que todo mundo gosta de dizer, né? Já fez isso aqui 1000 vezes, nunca deu nada. Aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa mexendo aqui, por exemplo, que seria simbologia de um ponto de entrega, certo? Que pode ser também, poderia ser também um quadro de distribuição, mas seria um ponto de entrega. Então, o que mais tem é gente que mexe nisso aí sem equipamento de proteção, sem saber como que está o aterramento, sem saber teoria nenhuma de eletricidade, certo? E aí muitas vezes vai na tentativa e erro para fazer alguma ligação. Já passei por situações de pegar circuitos que você vinha com fase, depois vinha com neutro, um pouco mais não tem mais neutro, o terra se perder no meio do caminho, depois tinha de novo, o mesmo circuito de ar-condicionado, era o mesmo circuito que alimentava máquinas de 500 mil, e aí o mesmo circuito de iluminação e sair fazendo derivação e você não sabe mais nada. Então, justamente porque a pessoa acha que ligou, está funcionando, acabou, é eletricista. Só com um disjuntor só para 5 ar-condicionados e diversas outras instalações. E aí, fio de 1,5 mm, por exemplo, que é utilizado para iluminação, utilizando para ar-condicionado e tudo mais, justamente por questão desses tipos de profissionais que acham que ligou, está funcionando, acabou, certo? Então, tá aí uma importância do seccionamento automático. Inclusive, esse exemplo que eu estou citando, os dispositivos estavam justamente desarmando, ou seja, fazendo o seccionamento porque estava tendo um sobreaquecimento, o sistema estava completamente sobrecarregado, certo? Porque foram só instalando equipamentos, e aí sobrecarregou o sistema, certo? E muitas partes das instalações estavam lá com a fiação, em algum lugar já tinha derretido, em outros lugares estavam queimado mesmo, você percebe queimado, certo? Então,
É necessário sim, pessoal, dar atenção a estes dispositivos de seccionamento, certo? No caso lá tinha, estava só desarmando. Só que mais do que isso, é necessário que quem vai fazer esses projetos, quem vai instalar esses, definir quais dispositivos de instalação, fazer o projeto, certo? E se responsabilizar por quem vai executar ou ele mesmo executar, seja uma pessoa que seja habilitada para estar fazendo isso, certo? Porque senão pode proteger, beleza, pode até não sofrer um choque elétrico, só que a sua indústria, a sua empresa ou a sua residência não vai ter funcionamento adequado, certo? Então, muito cuidado, isso aqui mais uma vez é só dicas para o dia a dia de vocês, certo? Eu já vi casos também de pessoas que fez reformas completas em apartamento que fazia parte de blocos de 14 andares, certo? E aí, o profissional que estava auxiliando a fazer isso não era um profissional da área de elétrica, certo? E aí no final das contas falou que não precisava mexer não, que estava de boa. Depois que fez a reforma todinha, os dispositivos ficaram só desarmando, certo? Porque sistema sobrecarregado, fiação antiga, não fez o levantamento do que está acontecendo, quem sabe se inclusive na própria reforma algum desses dispositivos de algum fio de terra ou de proteção se partiu, ou seja, não sabe direito o que aconteceu. Conclusão, vai ter que gastar praticamente dinheiro da reforma de novo, porque vai ter que primeiro descobrir onde é que está o erro, ou trocar toda a instalação. Então, muito cuidado também quando forem fazer esses tipos de reforma ou fazer essa manutenção nas empresas. Se você é um dono de empresa, chame sempre pessoas para cada sua área, pessoas de respectivas áreas para estar discutindo. Às vezes a economia que a gente tenta fazer acaba saindo caro, certo? Porque a energia é um bem principal que você tem na sua empresa, na sua casa. Sem ela a gente não se consegue, não se imagina como é que vai estar vivendo, certo? A gente é altamente dependente da energia, certo? E aí, o que você às vezes não acaba querendo gastar por um lado, você acaba tendo que gastar por outro, obrigado. Porque se sua empresa parar de funcionar por determinado motivo desse aqui, obrigatoriamente você vai ter que gastar e com urgência. Ou se algum empregado seu, ou você mesmo, algum filho seu, alguma pessoa vinha a ser eletrocutado, a perda ainda é maior, certo? Então, vamos dar as devidas atenções, certo? Seja ela por contato básico, contato direto e indireto. Não vamos se ater só ao que eu falei que não, mas tem dispositivo de seccionamento, tem, mas só ele está lá justamente para proteger. Mas no caso da empresa, e se ele ficar desarmando toda hora, e aí? Você vai ter perdas financeiras, certo? Então vamos dar a César o que é de César, certo? Então cada profissional com sua área, e aí dê o valor que sua empresa merece, que é justamente ter design bonito, ter a construção também bem feita, só que também a parte elétrica essencial, completamente feita. Guarde seus projetos elétricos que os profissionais lhe derem assinados, porque também são a segurança que você tem, que caso alguma coisa venha dar errado, você vai olhar se está tudo, você pode fiscalizar se está tudo dentro do de acordo, certo? Então vamos lá, mais uma dica para o dia a dia, ficou aí para vocês. E aqui a gente tem também a proteção supletiva, certo? De pessoas e animais. Como já citado, o que seria proteção supletiva? Eu gosto de trazer esse exemplo do caso do chuveiro, porque assim, eu já me deparei no dia a dia com muitas situações que as pessoas não sabem os riscos que estão correndo, certo? Então, você que toma banho, você tem a sua família, você tem seus filhos, você tem seus funcionários que utilizam, se for numa empresa, certo? E você muitas vezes não se dá conta do risco que pode estar correndo, porque, por exemplo, você está tomando banho, a gente já viu, no caso, como que a corrente vai drenar ou não, no caso de um contato desse, certo? Então você está tomando banho na tranquilidade com o seu chuveiro lá quentinho, né? E aí, se você não tem esse seccionamento para essa proteção supletiva ou para esse contato indireto, que seria no caso você trocar
tocar na massa do chuveiro, por exemplo. Ou, se muitas pessoas não sabem, a água ela é condutora, certo? Então, se acontecer alguma anomalia, você pode estar tomando banho sem ter contato direto com a parte metálica, certo? Do chuveiro, e mesmo assim você ser eletrocutado, porque a energia vem pela água, certo? No caso de um motor, por exemplo, o motor trabalhando, certo? Você vai estar ali em contato com a carcaça do motor, vai estar manuseando, e aí, no caso, se a gente tiver alguma anomalia, a pessoa vai ficar submetida a uma tensão. Já presenciei casos também que a carcaça do motor estava com 220 volts, certo? E aí os trabalhadores realmente estavam sofrendo descargas elétricas a todo tempo, certo? No caso lá, o que minimizava, entre aspas, é que o dispositivo de seccionamento que ele tinha era um inversor de frequência. No caso, o inversor de frequência também estava ficando com sobretensões, ele cortava a alimentação, mas não tinha aterramento, mas não tinha DR, disjuntor, nada disso, certo? Então, infelizmente, muitas pessoas não conseguem enxergar o risco que isso vem trazendo, certo? Então, até o final do curso, vocês vão entender, pelo menos essa em relação para quem trabalha em empresas que trabalham com máquinas, equipamento energizado e tudo mais, entender o que é o direito de reclusa, certo? O que é que a norma lhe dá direito de você olhar determinado estabelecimento e dizer assim, ó, eu sou um profissional qualificado para executar esse serviço, eu sou um profissional habilitado para executar esse serviço. Ou chegar e dizer assim, ó, eu não tenho autorização para executar esse serviço porque eu não sou um profissional qualificado, ou porque eu estou pondo minha vida em risco, a vida da minha equipe, pois aqui não atende os requisitos de proteção assim, certo? Então, desde do início das aulas, que sempre eu falei a mesma coisa, certo? A NR10 é para você, para proteger a sua vida, certo? E para que ela se materialize, só cabe a você. É você que tem esse poder de fazer se materializar. E é importante você entender também quais são os seus direitos e deveres aqui, principalmente os dois lados, né? Deveres e direitos. Os deveres de utilizar seus equipamentos de EPI e tudo mais, e os direitos que você tem também de dizer assim, ó, eu tenho o direito de recusa de não executar esse serviço porque ele está colocando minha vida em risco. E justificar isso documentado e entregar para o seu supervisor, certo? Então, a gente agora, dentro da proteção básica, como eu já tinha citado, ele tem a caso de contra-contatos direto, né, que a gente disse que mudou por causa da NR 61140, IEC 61140. Então, ela pode ser feita como? Fazendo a isolação das partes vivas, certo? Utilizando barreiras ou invólucros. A gente pode também utilizar obstáculos e colocação fora do alcance, certo? Eu preferi colocar esse aqui, no caso de a proteção, isolação das partes vivas dessa proteção básica. Preferi colocar esse aqui porque é um exemplo bem corriqueiro do nosso dia a dia. Inclusive, muitas pessoas na sua própria casa chegam a fazer isso. Que seria o quê? No caso, a gente fazer uma emenda do fio e isolar ele com fita isolante, certo? Então, essa aqui seria uma proteção básica, que seria utilizar uma isolação que só possa ser removida com a destruição, por exemplo. Os fios que vêm para a gente, os fios que vêm, que transporta a nossa energia, né, dentro da residência, dentro das empresas e tudo, aquela capa protetora, ela só pode ser removida com sua destruição, certo? Então, aqui dali é uma proteção básica. Só que quando você pega uma fita isolante também e passa em parte do fio que está identificado, você está fazendo uma proteção básica, certo? Eu preferi colocar esse aqui, certo? Citar essa outra e colocar esse aqui, só para a gente ter em mente que isso aqui também é proteção. Só que o que é que acontece? A depender do nível de tensão, a depender de onde as instalações vai ficar exposta, certo? A depender de todos os outros fatores, necessita-se fazer um estudo, um levantamento de
qual fita isolante você vai utilizar, porque também, do mesmo jeito dos dispositivos de proteção, existem diversos tipos de fita isolante, cada uma com suas características, cada uma com suas aplicações, cada uma com a sua classe de isolação, certo? Você não vai pegar aqui uma tensão que altamente elevada, ou um fio que vai ficar exposto, enfim, o dia todo no sol, com chuva e tudo mais, e utilizar a mesma isolação que você utilizaria em um fio que vai ficar dentro de algum estabelecimento, completamente isolado e tudo mais, certo? Então faça o levantamento de qual fita isolante mais adequado utilizar, de qual a proteção, certo? Se você precisa utilizar fita de alta fusão, que também é um tipo de fita isolante, certo? Ou se precisa utilizar as duas. E só para enfatizar, é importante, porque muitas eu preferi não colocar aqui, mas tem algumas emendas dessas que as pessoas fazem com fita isolante que parece que deram uns 3 nós numa corda e botaram no fio. É interessante observar que quando a gente pega uma fita isolante, ela tem uma elasticidade, certo? Então, essa elasticidade da fita isolante, ela é justamente para ser aproveitada, certo? Então, quando forem isolar determinadas partes da instalação, isso aqui eu estou preferi colocar isso aqui porque isso aqui é coisa mais corriqueira. Você desenergizou o seu circuito lá, verificou o espaço se está desenergizado, constatou a ausência de tensão e tudo mais. Dá para você fazer isso aqui na sua casa, às vezes, se você tiver necessidade, certo? Então, quando for fazer, você estique, puxa a fita isolante, certo? Aproveite dessa elasticidade dela e vá passando bem com força, certo? Vai passando bem com força porque quando você puxou ela, que você esticou, que você vai começando a passar, ela tende a comprimir novamente, certo? E quando ela vai tentar comprimir, ela só vai se grudar mais, certo? Na parte que você está isolando. Fazendo isso, você garante a melhor isolação, você garante que ela não vai ficar sujeita a estar entrando ar, certo? Não vai estar sujeita a estar entrando água, e aí você garante que ela fique aí por mais tempo. Então, você passa ela, depois volta novamente e passa 2 ou 3 vezes, certo? Para garantir uma boa isolação, utilize essa elasticidade e está aí pronto, ó, protegido com a proteção básica, certo? Então, uma vez feito isso aqui, a gente só consegue ter essa proteção se ela for destruída, certo? Então, nos fios que a gente tem em toda a instalação, certo? Em todas aquelas capas protetoras, a gente tem essa proteção básica. Então, aqui, após isso, a gente tem também eu trouxe outro exemplo aqui também de proteção básica, que seria barreiras ou invólucros, certo? A gente viu que são 4, certo? O que seria barreiras ou invólucros? Eu trouxe aqui um exemplo de um quadro de distribuição, certo? Quem já teve chance de abrir um quadro de distribuição, você vai ver que lá você tem os diversos dispositivos de proteção, certo? Disjuntor, DR, DPS, tudo mais. E você tem uma tampa que fecha ele, certo? Você só fica com as opções de seccionar ele, certo? Porque a gente viu que eles são dispositivos que podem ser seccionados automaticamente ou manualmente, certo? Então, ele tem lá toda a partezinha que fecha, certo? Então, aquilo ali seria a barreira, ou seja, ela está lá, pode ser removida, mas tem uma barreira para você poder chegar lá. O invólucro seria a parte que envolve. O invólucro vem de envolver, certo? A parte que envolve toda a fiação, que envolve todos os dispositivos, porque cada dispositivo dali tem as suas ligações que estão relacionadas a cada tipo de circuito e tudo mais, certo? Então a gente teria aqui o quadro fechado, por exemplo, e o quadro aberto, que teria as barreiras e o invólucro, certo? A gente teria também aqui, de proteção básica, a gente teria também os obstáculos, certo? No caso aqui, isso aqui eu acho que todo mundo também já viu, determinados estabelecimentos que tem lá, cuidado, perigo de morte, cuidado, alta tensão, cuidado, alta potência, tudo mais, certo? Então, na verdade, ninguém não coloca alta potência, mas é o mais correto, mas só colocar alta tensão. O pessoal vai até estranhar se encontrar alguma placa assim. Só que o que acontece é que partes vivas são confinadas em compartimento onde só é permitido acesso de pessoas autorizadas. Então, pessoas autorizadas, certo? Legalmente habilitadas, a gente vai ver, como já falei, tem acesso a esses estabelecimentos. É interessante a gente ressaltar
que os obstáculos, certo? Os seus invólucros e tudo mais, eles protegem contra contatos indiretos, mas contatos indiretos involuntários, certo? No caso da proteção básica, a primeira que a gente viu, no caso da isolação do fio, ele só pode ser, ou o fio que já vem isolado por fábrica, ela só pode ser tirada se a gente romper aquela isolação, certo? Se danificar. Nesse outro caso aqui, ele protege contra contato involuntário. Só que isso aqui, na forma que está, ela não impede de contato voluntário, ou seja, eu quero pular aqui, eu quero entrar e quero mexer, eu quero arrancar a partezinha eu quero abrir um invólucro lá no quadro de distribuição, certo? Tirar os obstáculos tudinho e vou ter contato com a parte energizada do quadro de distribuição. Ele não protege contato voluntário, certo? Porque só se o cara estiver querendo se suicidar para fazer isso aí. Mas é interessante só ressaltar que ele não protege contato voluntário, mas sim contatos involuntários, certo? Ou seja, aqueles contatos que a gente chama, a norma agora chama de proteção supletiva, porque eles estariam tendo contato por querer, digamos assim. Então, o que seria o contato direto, certo? Como por exemplo aqui tem, como eu acabei de citar, os obstáculos são destinados a impedir o contato involuntário com as partes vivas, mas não o contato voluntário. Então, por exemplo, se tiver aqui, esta área aqui é restrita para pessoas autorizadas, certo? Então, ela empata alguém entrar aqui do jeito que está aí? Não, se a pessoa quiser entrar, entra tranquilamente, só que ela impede contatos indiretos, certo? Então, aí a gente tem ainda, dentro da proteção básica, a gente tem a proteção contra contato direto, que a gente vê no próximo bloco, certo? No próximo bloco a gente continua então falando sobre proteção básica e a gente vai entrar nos tipos de aterramento e dispositivos de seccionamento que está relacionado a cada um. No próximo bloco a gente continua, pessoal.